Olha, no final do bloco anterior, a gente falou aqui sobre a limpeza do Rio Tietê, não é isso? E o Vila quer fazer uma nota... Nota muito breve é o seguinte, essa limpeza, no mínimo, vem desde o início dos anos 90, desde 1990. Portanto, é incrível, é o rio que é o mais limpo do mundo e que mais é asseurado. Quer dizer, como é possível você ficar mais de 2 décadas limpando o rio e continuar tendo problemas sem que haja um planejamento para evitar que esse lixo vá para o rio, né? E não só a educação da população, mas um planejamento público para impedir isso e que o rio efetivamente volte a ser rio, porque ele é um esgoto, né? Na semana passada, o Jornal da Cultura ouviu o deputado Protógenes Queiroz sobre a origem do bairro Pinheirinho, em São José dos Campos. De acordo com ele, o terreno pertenceu à família alemã Kubicki, barbaramente assassinada em 1969. Como não havia herdeiros, a área deveria estar na mão do Estado. O repórter Ricardo Ferraz foi conferir as informações e descobriu uma outra história bem diferente. Em 1969, o terreno onde a comunidade do Pinheirinho se instalou pertencia à família Lahoud. Em nenhum momento, o nome da família alemã Kubicki, que seria a dona do terreno, aparece na escritura. Em 1978, Salim e Reston Lahoud venderam a área para Benedito Bento, o empresário de São José dos Campos, atual dono do Hotel Urupema. Em 1981, o então proprietário vendeu o terreno à Selecta, uma empresa do especulador financeiro Nagy Narras. Ele não fez nada com o terreno, apenas o utilizou como garantia de um empréstimo que fez num banco francês. Os impostos da prefeitura também não foram pagos, até que em 1990 o poder municipal decidiu executar a dívida. O terreno chegou a ser penhorado pela justiça. O valor do débito com a prefeitura supera 16 milhões de reais somente em impostos atrasados. Mas no processo que tramita até hoje na 18ª Vara Cível de São Paulo, a Prefeitura de São José dos Campos não aparece na lista de credores da Selecta. Em compensação, Nagy Narras é um dos que tem dinheiro a receber da própria empresa que era dono, mais de 15 mil reais em valores de janeiro de 91. No mesmo processo, o terreno do Pinheirinho aparece avaliado por um perito judicial em 8 milhões e 200 mil reais em valores de julho de 2007. Mas pela tabela de correção aplicada pelo Tribunal de Justiça, o valor atualizado seria de 10 milhões e 500 mil reais. Menos que o débito da Selecta com a Prefeitura e muito menos ainda que o valor de mercado atribuído por corretores à área, de até 180 milhões de reais. Os advogados que representam os moradores do Pinheirinho dizem que a situação legal do terreno é um motivo a mais para a desapropriação. Tem dívida com o município, 15 milhões, 16 milhões, e deve estar agora nesse momento 16 milhões. Tem dívida com a União, 14 milhões com a União. Tem dívida fiscal por todo lado. O que nós queremos é que esse terreno seja desapropriado. É simples assim? O Mas o poder público pode desapropriar qualquer área, mesmo estando sob uma submetida à justiça, que é o caso de uma falência, onde a massa falida está procurando arrecadar recursos para pagar os credores da empresa Selecta. O que está se desprezando nesse caso é o direito que tem todo cidadão brasileiro, assegurado pela Constituição, de ter uma casa própria. Se a prefeitura era credora, se a prefeitura tinha condições de negociar, se a prefeitura poderia projetar ali um investimento para criar casas, onde existem essas casas fabricadas dessa forma pelos próprios moradores. Por que não foi feito durante 8 anos? Então, a revista Época dessa semana traz o nome, um perfil que a gente inclusive vai entrevistá-lo também, daquele, alguém me ajuda aí no ponto, que eu não lembro o nome dele agora, que é um grande negociador dessas áreas em conflito. Ele diz que numa das tentativas dessa negociação, o advogado dos moradores, que é do PSTU, teria, assim, jogado água em cima daquela negociação que parecia estar bem adiantada. Existe um uso político dessa situação? Quer dizer, usando aqui o velho jargão, a população está sendo usada como massa de manobra nesse caso? Existem denúncias, precisam ver se conferem veracidade ou não.
da organização da Associação de Moradores, controlada pelo PSTU, que cobrava uma espécie de mensalidade dos moradores e dos comerciantes, afinal era uma comunidade grande. E esse dinheiro era aparentemente dado de forma livre, mas havia uma espécie de coação que não era tão livre assim. Alguns que falam que inclusive vendiam o terreno e compraram o terreno a R$4.000. Agora, a exploração da miséria é algo mais vil possível tal. O que faltou nesse caso, acho que são várias razões, algumas foram bem destacadas. Como que um problema na justiça é eterno no Brasil? A justiça não consegue resolver nada e com grave problema social envolvido. Segundo, os poderes públicos, né, que podem se antecipar a uma solução como essa, né, e encontrar uma saída que reserve direito, especialmente aquela situação mais pobre, aquela população mais pobre que estava lá. O que não deve ocorrer, em hipótese alguma, é a exploração política da miséria. Mas eu queria só fazer uma observação rápida. A responsabilidade pela desocupação é do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse que está aí agora submetido a toda série de investigações. Porque ele é quem decidiu não aguardar que se resolvesse o conflito de jurisdição entre Justiça Federal e Justiça Estadual, que daria tempo a mais negociações. Vamos adiante, que amanhã tem mais Pinheirinho aqui no Jornal da Cultura. A Polícia do Rio de Janeiro vai coletar amostras de DNA de parentes das vítimas do desabamento que ainda não foram identificadas ou não foram encontradas. Dos 17 corpos resgatados, 4 continuam sem identificação e 5 pessoas continuam desaparecidas. Hoje, os parentes das vítimas puderam se aproximar da área onde os prédios desabaram e uma liminar da Justiça permitiu que eles tenham acesso aos escombros guardados em um depósito da Companhia de Limpeza Urbana para recuperar pertences pessoais das vítimas. Hackers anunciam que até o fim da semana promoverão ataques aos sites das principais instituições financeiras do país. O Banco Itaú confirmou que o home banking da instituição teve problemas durante a manhã, mas disse que a situação foi normalizada depois de alguns instantes. Uma jovem de 19 anos fica 3 dias à espera de socorro depois de capotar e cair com o carro dentro de um buraco de 10 metros no município de Populina, a 600 quilômetros de São Paulo. Caroline Laila Soares saiu de casa no dia 26 e desapareceu. Ela foi encontrada dia 29, sábado, com fratura na perna e hipotermia. Metade do corpo estava dentro d'água. Ela não corre risco de morte. Uma parte dos escombros dos prédios que desabaram no Rio já foi levada para um depósito. E isso levanta a dúvida como os peritos vão chegar a uma conclusão sem o material no local do acidente. O Jornal da Cultura explica. Segundo o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Engenharia, a investigação é feita com base em informações que formam um histórico do local atingido. Os peritos coletam fotos e vídeos dos prédios e das construções vizinhas, antes e depois do desabamento. Ouvem moradores e trabalhadores desses locais. Traçam ainda uma linha de tempo, com todas as reformas, pinturas e outras obras feitas nessas construções durante os anos, além de procurar documentos que indiquem se essas modificações foram aprovadas ou não pelos órgãos competentes, como a Prefeitura e o Conselho Regional de Engenharia. Os peritos são profissionais especialistas nas áreas de investigação e geralmente convocam para as análises outros profissionais que possam ajudá-los na busca por respostas. Segundo o IBAP, no caso do desabamento, os peritos são engenheiros civis que trabalham ao lado de especialistas em estruturas e até mesmo em demolições. Paralelamente às investigações da Polícia Civil, também são realizadas perícias de seguradoras, que tentam calcular prejuízos a segurados e a terceiros. É um trabalho de formiguinha que esses engenheiros fazem, né? Porque é montar o quebra-cabeça de novo. Mas eu gostaria de saber daqui a uns anos, porque não vai ser, a justiça brasileira é muito rápida, então tem que ser daqui a alguns anos, quem é que vai ser punido. Porque é bom lembrar que o Palace, do Sérgio Naia, que no Rio de Janeiro caiu, a culpa, claro, foi imputada a ele que usava material inadequado na construção, mas teve os engenheiros que assinaram planta, os outros fizeram os laudos, etc. Tal. O que aconteceu, né? Então, a grande questão é sempre essa. Quem é o culpado e se vai ser punido. Né? Porque eu acho que esse caso pode servir de exemplo para que todos nós que moramos em condomínios, especialmente aqueles que moram em condomínios cujo prédio tem mais de 20 anos, possam, na reunião do condomínio, passar a discutir as condições de segurança do edifício. Olha, então assim, vou te interromper e dizer que amanhã o Jornal da Cultura tem uma matéria especial exatamente sobre isso, porque assim...
Quem já não teve o seu puxadinho na vida, não é mesmo? Todo mundo já fez, já foi lá, Quem pegou não um derrubou pedreiro. a parede dentro do prédio, Quem né? não Do apartamento, fazendo a Exatamente. reforma. Mas sabe o que Então, eu acho? assim, Eu acho que, na verdade, há outras causas muito mais fáceis. É na estrutura, na fundação do prédio, a utilização de material não compatível com o desgaste, especialmente no Rio de Janeiro, essa coisa, ou seja, a ferrugem dos isso aí os ferros. peritos vão Eles estão fazer, levantando né? tudo Vão isso. ver a fadiga Essa dos questão escombros e tudo mais. Parabéns para o Jornal da Cultura ter ido a esse ponto básico. Então assista amanhã de novo, que você vai aprender muito mais. Claro. Familiares do cantor Vando afirmaram hoje que ele desconhecia ter problemas no coração. Vando teve um infarto na sexta-feira e seu estado de saúde é grave. O cantor, de 66 anos, está internado na UTI de um hospital em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os médicos, ele foi submetido a uma angioplastia de urgência para a desobstrução das artérias do coração. Vando está sedado e respira com a ajuda de aparelhos. A atriz Daniele Vinitz já deixou o hospital e está em casa, depois de ter sofrido um acidente durante a apresentação do musical Xanadu, no Rio de Janeiro. Ela e o ator Tiago Fragoso estavam pendurados por cabos de aço e caíram sobre o público de uma altura de 5 metros. Tiago Fragoso quebrou 5 costelas e permanece internado. Uma mulher na plateia também se feriu e está hospitalizada. A roqueira Rita Lee vai responder por desacato à autoridade e apologia ao crime por ter xingado policiais durante um show em Aracaju no último sábado. A cantora, de 67 anos, se irritou com a ação da polícia, que fazia uma blitz entre o público enquanto ela cantava. Depois de xingar os policiais, Rita Lee foi detida e levada a uma delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Bom, agora a gente vai até o estúdio do Roda Viva, que daqui a pouco, logo após o Jornal da Cultura, entrevista o estilista Tufi Dueck. O programa tem o comando do jornalista Mário Sérgio Conte. Boa noite, Mário. Boa noite, Poli. Então vamos ter aqui o nosso Tufi Dueck, que está um pouco afastado da moda e nada melhor que alguém um pouco afastado para falar objetivamente do que está acontecendo na moda brasileira. E, especificamente, vamos perguntar a ele o que ele acha desse seu modelito que você está usando hoje para apresentar o Jornal da Cultura. Opa, espero que seja aprovado. Aqui no Twitter está bombando. Olha aqui, deixa eu perguntar uma coisa para o Tufi. Eu sei que ele vendeu aí as marcas dele e tudo mais. Seria uma aposentadoria precoce, porque ele é tão jovem ainda? Não, claro que não. Nesse momento eu estou em no compete. Mas a gente não para nunca. Primeiro que a cabeça não para de trabalhar e eu continuo apaixonado pela moda, olhando, observando tudo, criando novos planos que no final do ano eu volto, se Deus quiser. Então você vai ver direito como é que ele volta daqui a pouco no Roda Viva, logo depois aqui do nosso Jornal da Cultura. A seguir, 5 brasileiros morrem em acidente na Flórida. E mais, crise provoca a primeira greve geral na Bélgica em 20 anos.